Cumprimentar a igreja de novo. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco, amém? Boa noite aos irmãos que estão na live. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo alcance agora o seu lar em nome de Jesus. Gostaria que vocês colocassem de pé agora em reverência a palavra de Deus, né, amados? Nós podemos ler a palavra sentado? Podemos, amados, mas a reverência do nosso coração nos faz com que o nosso corpo também siga a mesma reverência, né? Então nós nos colocamos de pé, entendendo que esse é um momento importante, que o que vai ser lido aqui é sagrado, é a palavra de Deus, e por isso nós temos toda a reverência, amém? Amém? Glória a Deus. Abra comigo a palavra de Deus em Provérbios capítulo 22, nós vamos ler o verso 6, um texto muito, mas muito conhecido, mas o Senhor tem algo novo para nós nessa noite em nome de Jesus, amém? Provérbios capítulo 22, verso 6. Provérbios 22, verso 6. Antes de nós lermos, nós vamos orar para que Deus venha abençoar a palavra nesse momento. Glória a Deus. Ó Deus querido, no nome de Jesus, Pai, nós já te adoramos e entregamos ao Senhor todo o louvor, toda a honra e toda a glória, Pai. Nesse momento agora é o momento que o Senhor desce dos céus, Pai, com a Tua palavra, com a Tua santa palavra, Senhor, e traz a porção diária, Pai, do nosso alimento espiritual, que é a Tua palavra. Eu peço nesse momento, Espírito Santo, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que o Senhor me use, Pai, como instrumento para transmitir a mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração nessa noite, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada vida, cada lar, cada pessoa que está aqui nessa noite, que está acompanhando pela live, aqueles que irão assistir posteriormente a gravação, da mesma maneira sejam alcançados e abençoados pela Tua palavra, Pai. Que o Senhor nos envolva agora, Pai, com o Teu poder, repreendendo toda a obra contrária, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, toda ação maligna contrária, que queira atrapalhar a ministração da Tua palavra, que bata em retirada agora, na autoridade do nome de Jesus, Pai. Que o Senhor tome os nossos corações agora e prepara, Pai, a boa terra, para receber a semente da Tua palavra, e que ela possa florescer, que ela possa germinar, florescer dentro de nós, e dar muitos frutos nas nossas famílias. É o que eu te peço, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus, amém e amém. Amém, amados? Vamos à leitura então. Provérbios 22, verso 6 diz o seguinte, vou ler aqui para ficar igual: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Amém? Nós podemos ler junto? Eu vou contar até 3 e vamos ler junto, tá bom? 1, 2, 3. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Glória a Deus. Pode tomar o teu assento abençoado. Como eu disse, um texto muito conhecido. E hoje é o culto da família. Então, nessa noite eu quero falar a importância de pais referências. Amém? Nós precisamos de referências nesse tempo que nós temos vivido, e o tema que eu trouxe para essa mensagem é a importância de pais referências, amém, amados? Referência é aquilo que se utiliza como modelo, né? Um modelo é aquilo que pode e deve ser copiado, amém ou não amém? Amém, então comigo, né? Então falar sobre nós pais e mães, né? Eu vou falar sobre pais e mães nessa noite, vou dar os exemplos obviamente mais voltados aqui para o lado dos varões de guerra, mas amados, mulheres do Senhor, prestem muita atenção que 99% dos princípios que nós vamos trazer aqui nessa noite serve tanto para os pais quanto para as mães. E é muito importante, amados, esse assunto, nós falarmos de pais, né? Até o grupo de casais tem aí um novo treinamento, né? Um novo estudo sobre pais, porque realmente nós vivemos momentos muito difíceis na família, nesse tempo que nós vivemos. Falar, né, de pais nesse momento é muito importante, amados. Por quê? Porque se as famílias forem fortes, saudáveis, nós vamos ter uma sociedade forte e saudável. Se as famílias forem doentes, nós teremos o quê? Sociedades doentes. Não tem, amados. Família é a base da nossa sociedade. Amém ou não amém? Então nós precisamos falar de alguns princípios aí, da importância dos pais na criação dos filhos, amado, porque o diabo tem trabalhado para inverter todos os valores
né, do que é uma família tradicional, do que é realmente autoridade dentro de casa. Ele tem pervertido a autoridade dentro do lar, e se ele consegue fazer isso, se ele consegue mudar isso, amados, a família facilmente vai ser destruída, e o diabo tem lutado muito com isso, né, mas na nossa família não, porque nós estamos firmados na rocha que é Jesus, amém ou não amém? Então você pode dizer assim, bem forte para o diabo escutar: na minha família, não. Na minha família não, em nome de Jesus. Por quê, amados? Porque nós pais estamos concorrendo com muitas informações, muito lixo que é jogado sobre os nossos filhos, praticamente 24 horas por dia, amados, praticamente 24 horas por dia. Nós falamos que nós vivemos na era da informação. Para mim, nós vivemos na era da desinformação. É muito mais informação prejudicial do que informação boa. E os nossos filhos, muitos dos nossos filhos não têm um filtro ainda para entender. E aí, por isso que entra a importância minha e sua como pai e mãe. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Amém, amados? Glória a Deus. Algo importante, amados, né? A gente fala muito, basicamente, eu acho que todos os dias a gente fala as palavras pai e mãe. 3 sílabas, 2 palavras tão pequenas, pai e mãe. Basicamente, a gente fala todos os dias essa palavra. Eu queria que você pensasse um pouquinho, quando você ouve pai e mãe, o que vem à sua mente, né? Quais são as palavras que você entende que estão relacionadas com pai e mãe? Eu quero falar algumas aqui, e quando a gente está montando a mensagem, pelo menos muitas vezes eu vou no dicionário, quero entender o que o dicionário diz. Dessa vez eu fui, pastor, ele trouxe uma revelação para mim. Olha a primeira coisa que ele trouxe: pai ou mãe, aquele ou aquela que tem filhos. Já ganhei metade da pregação com essa informação, amados, aquele que tem filho ou filhas. Mas avançando, amados, olha só quanta coisa, eu fiz um resumo do resumo do resumo. Genitores, né? Genitor ou genitora, aquele que dá origem, aquele que gera. Então, eu, como pai, a minha esposa como mãe, nós geramos vida. Você também, pai e mãe, gerou vidas. Amém? O que mais que vem à nossa cabeça quando nós falamos pai e mãe? Olha só: proteção, cuidado, provisão, ensino, educação. Educação é em casa, tá, irmãos? A gente educa filho em casa. Educação, direcionamento, amor incondicional, força, autoridade, legado, referências, que é o que nós vamos falar hoje, lideranças, carinho, inspiração, aconchego, sabedoria, disciplina e correção. Nós precisamos de muito isso, a gente precisa muito entender esses conceitos, né, de disciplina e correção, que faz parte nossa como pais. Disposição, confiança, amizade, é muito importante sermos amigos dos nossos filhos. Determinação, garra, admiração, empatia, afeto, e por aí eu poderia ficar falando, né, das palavras correlacionadas a pai e mãe o resto do culto, mas até aqui tá bom, para você ver o tamanho da nossa responsabilidade quanto pai e mãe. Amém ou não amém? Uma grande responsabilidade, mas é algo tão incrível, tão especial, que veio de Deus essa responsabilidade para nós. Por quê? Há um tempo atrás, tem um amigo meu que trabalha comigo, e ele tinha muito medo de ser pai. Né? Mas a responsabilidade é muito grande, eu não sei como é que vai ser. E eu tentava explicar para ele o que é ser pai. Eu até consigo explicar, mas o sentimento é só quando você se torna. Entender é só quando você se torna um. Por quê, amados? Porque é algo sagrado, é algo de Deus, é algo que, mesmo que eu queira explicar, eu não consigo, é só vivendo. E eu e você, que já tivemos essa bênção nas nossas vidas, nós temos que cuidar muito bem dessas bênçãos que Deus nos deu, porque Deus ainda diz que eles são herança, né? Herança é algo que Deus deixou para nós cuidarmos aqui na terra. Então nós temos que ter zelo pelos nossos filhos. Amém ou não amém? Os filhos vão gostar da mensagem hoje, né? Mas vocês não vão escapar não, fica tranquilo. E qual é a primeira referência de pai que nós temos, amados? Qual é a primeira referência de pai que nós temos? Nós que somos aqui da igreja, do Evangelho Quadrangular, qual é a primeira referência que nós temos de pai? É o nosso próprio Deus. Ele decidiu nos revelar a nós como um pai.
tamanha responsabilidade nossa, aumenta um pouco a responsabilidade nossa, porque nosso Deus decidiu se revelar a nós como Pai. Isaías 63:16 diz assim: mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conheça e Israel não nos reconheça, tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Então o Senhor é o primeiro, amados, é o primeiro modelo de pai que nós temos, é o nosso próprio Deus, né? E se eu pegar todas aquelas características que eu acabei de falar para vocês e transportar agora para Deus no deserto, cuidador, provedor, disciplina, tudo isso que eu falei aqui, Deus cuidando do povo no deserto, com paciência, muita paciência, aliás, no deserto, que é o que Deus tem com a gente, graças a Deus por isso. Então, é o primeiro, né? Então, olha a importância, amado, tanto a paternidade quanto a maternidade são funções divinas, vieram de Deus. Amém ou não amém? Você está aqui comigo? Então tá bom, lembrando, eu estou falando aqui a importância de pais referências. Então nós lemos Provérbios 22:6 que fala, né, ensina a criança no caminho em que deve andar e quando for velho não se desviará dele. Né, parafraseando, amados, poderia ser também, seja uma referência para a criança e quando ele for velho, né, ele não vai se desviar. Lembrando que referência é aquilo que é um modelo, né, que pode ser copiado. E aí a pergunta que Deus fez para mim, montando, e aí, meu querido, você é um modelo? Né? Seus filhos podem copiar você, seus filhos podem copiar suas ações, então é sobre isso que nós vamos tratar, mas nós vamos ver a importância do exemplo de um pai, como o exemplo de um pai pode transformar a vida de um filho, amados. Eu vou ler alguns textos aqui, vocês vão entender ao longo da mensagem como é que isso aqui, né, vai se consolidar naquilo que Deus quer nos falar, amém? Gênesis 29:20 diz o seguinte, Gênesis 29:20 diz assim, ó, então Jacó trabalhou 7 anos, quantos anos? Por Raquel, ele amava tanto que lhe pareceram apenas alguns dias, olha que homem apaixonado, 7 anos, ele fala assim, 7 anos, trabalhando pesado, cuidando de gado, ovelha, cuidando de fazendas, né, que o seu tio tinha lá, e ele falou que parecia dias, 7 anos. Então aqui eu quero falar um pouquinho sobre a vida de Jacó, né? O que acontece aqui, amados? Primeiro que Jacó, nesse texto, ele está fora da sua terra, né? O Isaac, o pai de Jacó, pediu para ele ir, né, eles estavam em Canaã, e o seu pai pediu para ele ir até Padã Arã, onde o seu tio morava, para escolher uma esposa para ele, para casar, né, com uma pessoa da mesma linhagem dele. Por quê? Já era Deus mostrando que não gostaria que o seu povo se misturasse com outros povos, o cuidado de Deus com o seu povo. E ele obedeceu ao seu pai e foi. Então Jacó saiu da sua terra, amém? Ele não estava na sua terra, né? E aí ele foi então encontrar o seu tio, e ele então vê Raquel, se apaixona por Raquel, e aí então é onde começa a história dele lá em Padã Arã. Trabalha 7 anos, porém, quando ele foi receber, né, o prêmio, que seria sua esposa, o dote dele seria o seu trabalho, 7 anos, seu tio entrega a outra filha, a Lia. Então, na verdade, o que acontece? Ele trabalhou mais 7 anos, ele trabalhou então 14 anos, né, pela Raquel, para poder casar com Raquel. E a pergunta que eu faço para você, ele trabalhou 14 anos por uma mulher, será que ele amava essa mulher, sim ou não? Será que quando ele casou com ela, ele cuidava muito bem dela, sim ou não? E será que a reciprocidade de Raquel com ele, uma mulher vendo um homem trabalhar 14 anos por ela, será que ela não cuidaria muito bem dele também? Não trataria ele com honra e respeito? Né, amados? Porque é a lei da semeadura. Então, se eu trato muito bem minha esposa, o que eu vou receber em troca? Eu vou receber, né, carinho, eu vou receber atenção. Então, tudo aquilo que eu planto, eu colho. Então, olha só, Jacó estava fora da sua terra, Jacó amava sua esposa, né, e cuidava dela. Né? A gente sabe disso porque trabalhou 14 anos por ela. Seguindo aqui, em Gênesis 30, do 27 ao 30, aqui acontece mais uma situação. Aqui, quando José nasceu, então ele trabalhou os 14 anos, Jacó, Raquel teve o primeiro filho, José. Quem era o filho de Jacó então, que nasceu? José.
E aí, então, Jacó fala para Labão, agora será que você não deixa eu sair para eu cuidar da minha família? E aí nós vamos ler o texto aqui. Labão lhe respondeu, se puder me fazer mais este favor, peço que fique comigo. Descobri, olha só, por meio de adivinhações, que o Senhor, o seu Deus, me abençoou por causa de você. Olha só, Labão entendeu o mover de Deus na vida de Jacó, e que através da vida de Jacó, ele estava sendo abençoado. Deixa eu abrir um parênteses aqui, amados, e falar para vocês. Quando nós temos um relacionamento com Deus, quando nós levamos a sério essa nossa aliança com Deus, não é somente a nossa família que é abençoada, mas todos que estiverem à nossa volta vão ser impactados pela bênção de Deus que está na nossa vida, amados. E independente de onde nós estivermos, Deus vai agir, Deus vai abençoar a nossa casa e todos que estiverem à nossa volta. Amém ou não amém? Você crê nisso? Você pode aplaudir ao Senhor para mim tomar uma água? Glória a Deus. Então, seguindo o texto aqui, então, e aí Labão continuou, fixe o seu salário que eu pagarei. Então Jacó disse, olha só Jacó, o Senhor sabe como eu tenho feito o quê? Eu tenho? E como cuidei do seu gado, porque o pouco que o Senhor tinha antes de eu chegar, foi aumentado grandemente, e o Senhor Deus o abençoou com o meu. Mas quando vou começar a trabalhar por minha própria casa, amados, mas Deus abençoa quem trabalha. Então o que eu quero trazer desse texto que nós lemos é que Jacó era um homem trabalhador, amém ou não amém? Porque apesar da aliança estar com ele, dele ser um homem com Deus, dele ter uma vida com Deus, ele teve que fazer a sua parte para que houvesse a provisão, para que houvesse a prosperidade. Deus não abençoa a gente parado não, amados. Então ele era um homem trabalhador, amém ou não amém? Amém. O crente tem que ser o melhor trabalhador, independente da área que nós trabalhamos, amado. Nós temos que ser o exemplo pela aliança que nós temos com Deus, amém? Então, trabalhador. Lembrando, Jacó amava muito bem a sua esposa, cuidava muito bem da sua esposa, era um homem trabalhador. Outro item muito importante na vida de Jacó era essa comunhão que ele tinha com Deus, amados. Ele teve 5 encontros maravilhosos com Deus. Um deles, né, é o que a gente mais lembra, que foi em Peniel, quando ele lutou com o anjo pela sua bênção. O anjo tocou nele e ainda Deus deu um novo nome para ele, né? Saiu de Jacó, que significava enganador, e agora passa a ser Israel, né? O justo, o temente a Deus. Então, amados, ele tinha experiências com Deus. E a pergunta que eu faço, para a gente ter experiências com Deus, se eu não orar, eu tenho experiências com Deus? Então eu entendo que Jacó era um homem que buscava a Deus, era um homem que constantemente estava na presença de Deus. Não era, obviamente nós sabemos, um homem perfeito, só existia um perfeito na Bíblia, mas era um homem que buscava a presença de Deus. Amém ou não amém? Gênesis 32, 28 diz assim, então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Aí é quando Deus então muda o seu nome, em um dos 5 encontros que mudaram a vida de Jacó. E a nossa vida é assim, amados, a cada encontro nosso, a cada oração, a cada culto, a cada vez que nós entramos na presença de Deus, Ele vai mudando a nossa vida um pouquinho, e de glória em glória nós vamos sendo transformados por Ele, amém? Então, olha só, então Jacó tinha também uma vida com Deus, ele preservava a sua aliança com Deus. Outro ponto importante aqui, depois de algum tempo, amados, tem uma quebra na família, né, de Jacó, entre Jacó e Esaú. Então nós sabemos lá da questão da primogenitura, né, que Jacó acaba comprando de Esaú, depois ele ainda vai lá e pede, né, para o seu pai abençoar ele, fazendo-se de Esaú, e isso despertou a ira em Esaú. Todo mundo conhece a história, né? Pelo tempo eu não consigo aprofundar muito. Mas o que acontece? Isso gerou um ódio tão grande na vida de Esaú, que Esaú queria matar. E aí ele teve que fazer o quê? Fugir por muito tempo. Mas teve um momento da vida de Jacó, que ele falou, eu preciso me reconciliar com o meu irmão. Eu preciso trazer o perdão para que a gente tenha uma família abençoada. E aí, Gênesis 33, 3 e 4, Gênesis 33, do 1 ao 4, diz assim, olha só,
Quando Jacó olhou e viu Esaú, então aqui ele já tinha tomado a decisão de encontrar com Esaú, mesmo correndo risco de vida, mas para se acertar e ter paz e liberar perdão ali junto com seu irmão. Então, quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois. A Raquel com quem? Raquel com Raquel com José por último. José estava ali, vendo essa cena. Gênesis 33, 3 e 4. Ele mesmo passou à frente, ao aproximar-se de seu irmão, curvou até o chão 7 vezes. 7 vezes. Então, olha só. E aí, no verso 4, diz assim, ó. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó, e o abraçou-se em seu pescoço, e o beijou, e eles choraram. Amados, imagina que cena linda essa, um reencontro desses irmãos, uma família dividida, um deles querendo a morte do outro, e aí um decide que precisa haver perdão, e aí essa família é juntada numa cena dessa. Imagina, e diz que José estava ali observando, José estava ali acompanhando toda essa situação. Imagina que lindo, os 2 irmãos se abraçando, chorando junto, foi maravilhoso, amados. Então, eu queria trazer esses pontos aqui da vida de Jacó para você. Jacó estava fora da sua terra, sim ou não? Deus prosperou ele assim mesmo, sim ou não? Jacó amava muito Raquel e tratava muito bem a sua esposa, e eu acredito que ela também tratava ele muito bem, sim ou não? Jacó trabalhava muito, era muito dedicado, sim ou não? Deus era com Jacó, sim ou não? Deus era com Jacó, e Jacó tinha o coração aberto a perdoar, sim ou não? 5 itens na vida de Jacó, e aí eu estou falando aqui para lembrar vocês de pais referências, a importância de um pai referência, que um pai referência pode mudar a vida de seus filhos. E aí então, Jacó era pai de quem mesmo que a gente vinha falando? José do Egito, lembra de José do Egito? Era filho de Jacó. Então quero ler com você agora, vamos dar uma olhada na vida agora de José do Egito, essa mesma criança que viu essa cena do seu pai e seu tio se abraçando e chorando e liberando perdão. Gênesis 37, 2 diz assim, essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Já começa a história com ele sendo um menino trabalhador. Lembra que seu pai também era trabalhador, então já começa a história dele sendo trabalhador. Gênesis 37, 27 diz o seguinte, aqui acontece, obviamente, que os irmãos dele, ele já tinha tido sonho, Deus tinha dado um sonho para ele falou do sonho, seu pai tinha dado uma capa diferenciada para ele, os irmãos ficaram com ciúme, vocês também conhecem a história, e aí aqui os irmãos decidiram matá-lo, mas um dos irmãos falou, não vamos matar, vamos só vender ele como escravo, e aí esse é o momento da história que nós estamos. Diz o seguinte, vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E os seus irmãos concordaram. Então, olha só, com 17 anos, amados, com 17 anos, a gente já tem uma noção da vida, do que é certo, do que é errado, sim ou não? E a gente aprendeu aonde? Em casa. Então, com 17 anos ele já tinha. Por quê? Porque se a criança, querido, ela tem uma família muito bem estruturada, tem os pais ali cuidando, direcionando, ela vai ter uma visão de vida, uma visão abençoada, que entende que vai ter problemas, mas que vai passar por eles. O inverso, querido, que não teve uma família estruturada, que não teve exemplos em casa, obviamente ela vai ter uma visão ruim da vida, E José aqui então, ele é vendido com 17 anos, e olha que interessante, e aí ele sai da sua terra, a história dele acontece longe da sua terra, lembra que o pai dele também, a história aconteceu, boa parte longe da sua terra, olha para você ver. Então José foi comprado com 17 anos, amados, Já falei isso, que ele aprendeu toda a perspectiva de vida, observando o que acontecia na sua casa, que mais aqui? Foi vendido como escravo, mas interessante, amados, que mesmo ele sendo vendido como escravo, parecia que estava tudo ruim,
Mas aquele que tem aliança com Deus, amados, aonde quer que vá, ele vai ser abençoado, querido, né? Às vezes você está chateado por onde você está, por aquilo que você está passando, mas Deus vai te prosperar aí mesmo, querido. Se for da vontade de Deus, ele vai abrir algo melhor para você. Mas só adora a Deus aí, que aonde você estiver, o Senhor vai te abençoar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Seguindo, Gênesis 39, do 2 ao 5, diz assim, olha só, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este, olha só, é muito igual à história do seu pai. Quando este percebeu, falando de Potifar, que o Senhor estava com ele e o que fazia prosperar em tudo o que realizava, né? O Senhor era com ele e fazia prosperar em tudo que ele realizava. A mesma visão que Labão, o seu tio, teve de Jacó, o seu pai, que Deus, através da vida dele, abençoava toda a casa, aqui Potifar teve a mesma percepção do filho de Jacó, amados. Falou assim, olha só, tudo que você tem feito aqui tem abençoado a minha casa. Mas, amados, de novo, José era um menino trabalhador. Deus prosperava porque ele trabalhava duro. Deus não vai prosperar, amados, quem vai ficar esperando? Deus não vai fazer assim. Deus tem poder? Tem, amado, para fazer isso. Deus criou o céu e a terra do nada. Ele, né? Uma palavra dele criou tudo, mas ele não vai fazer, tem a nossa parte. Então olha só, a mesma percepção que Labão teve de Jacó, agora Potifar tem de José. E fala que o Senhor estava com José. Amados, era o Senhor que estava com José ou José que estava com o Senhor? Porque Deus só está com quem está com Ele, amados. Se eu deixar de seguir a Deus, se eu deixar o Senhor, Ele não vai estar comigo. Então, se aqui fala que o Senhor era com José, porque José via na vida de oração do seu pai, via na aliança do seu pai com Deus, ele fazia igual. E por isso Deus era com ele. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então, olha só, estou falando de um pai e de um filho e as histórias muito parecidas. O verso 4 diz assim, ó, agradou-se de José, tomou-o como administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa, ele confiou tudo o que possuía. Desde que deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor o abençoou. A casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava em tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Significa que José trabalhava muito, na casa do homem e no campo também. José cuidava, administrava, José era trabalhador assim como seu pai, né? José estava fora da sua terra, sim ou não? Deus prosperou José, sim ou não? Não é igualzinho a história do pai dele? E por que será? Será que Jacó, né, teve situações ruins, porque a gente pode ser referência para o bem e para o mal, amados, né? Todo mundo sabe disso, mas eu quis trazer os pontos positivos aqui. Então, nesses pontos aqui, Jacó foi uma referência muito grande para que a vida do seu filho fosse abençoada, amém? E aí, Gênesis 39, 9, avança um pouco a história, todo mundo sabe que daí, né, aquela cachorrona da mulher de Potifar, deu em cima de José. Gênesis 39, 9 diz assim, ó, ninguém desta casa está acima de mim, ele nada me negou. Aqui é José conversando já com a mulher de Potifar que estava dando em cima dele, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Olha só, ele fala, a senhora é mulher dele. Como poderia eu então cometer algo perverso e pecar contra Deus? Então aqui aparece a vida de José com Deus, mas também, amados, aparece assim, ele também falando, a senhora é mulher de Potifar. Porque o que ele aprendeu em casa, o que ele aprendeu com família. Peraí, meu pai trabalhou 14 anos para conseguir casar com a minha mãe. O meu pai cuidava muito bem da minha mãe. A minha mãe, né, fazia tudo pelo meu pai. Está errado esse negócio aqui. Não é o modelo de família que eu vi e não é o que eu quero para a minha vida. Amém, amados? E por isso ele corre, ele deixa. Então, sua vida com Deus e o modelo de família que ele tinha não permitia que ele fizesse isso que a mulher de Potifar estava procurando. Está entendendo a importância do exemplo de casa, amados? Está entendendo a importância de nós cristãos sermos pais de referência para os nossos filhos? Amém? Você está aqui comigo? Glória a Deus. Então, olha só, José então via, né, teve um modelo ali de família, e aí
em Gênesis 39, 21, 23, diz assim: mas o Senhor estava com ele, falando de José, e o tratou com bondade e concedeu-lhe simpatia ao carcereiro. De novo, né? Aí agora ele vai para a cadeia, amados. Aí, poxa vida, o cara começa como escravo, aí ele vai trabalhar como administrador na casa, né, de um grande homem influente da época, da maior potência do mundo, que era o Egito. Aí, ele é acusado indignamente, ele vai parar na cadeia. Mas aqui continua dizendo que o Senhor era com ele. Ou seja, ainda assim, ele estando preso, ele continuava firme, né, na fé com o Deus que ele aprendeu com seu pai, Jacó. E aí, o Senhor concedeu-lhe a simpatia do carcereiro. O verso 22 diz assim, 39, 22. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. Agora ele passou a administrar a cadeia, irmãos. Aonde Deus te mandar, querido, fica tranquilo, Deus vai prosperar você lá. Seja na casa de Potifar, seja no trono, seja na cadeia, Deus é com você, querido. Deus é com você, Deus vai ter sempre o melhor para você, amém? Então, por isso o carcereiro entregou tudo ali na mão dele. Olha só, o verso 23, o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José. Amados, a primeira coisa que as pessoas vão identificar na nossa vida é a presença de Deus, amados. E é essa presença de Deus, de novo, se você tem a presença de Deus na sua vida, primeiro, a sua família vai ser abençoada, e todas as pessoas que conviverem à sua volta vão ser abençoadas através da minha e da sua vida. Amém ou não? Quantos aqui tem uma aliança com Deus? Deixa eu ver, você pode acenar para mim? Glória a Deus. Então a sua vida, sua família, sua casa, as pessoas que estão à sua volta serão muito abençoadas no nome de Jesus Cristo, amém? Se você crer, você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus, glória a Deus, aleluias. E aí então, amados, aqui olha só o que a gente vê. Bom, primeiro, Jacó estava fora da sua terra, Deus abençoava. José estava fora da sua terra e Deus o abençoava, né? Jacó amava demais a sua esposa, cuidava dela. José aqui mostrando, entendendo que era uma família, não caiu, né, na conversa da mulher de Potifar, porque ele tinha um modelo de família que seu pai vivia em casa com a sua mãe. Jacó era trabalhador e muito dedicado. José, da mesma maneira, muito trabalhador e dedicado. Deus era com Jacó, Deus era com José. Irmãos, parece que a história de Jacó se repete na vida de José. Amém? Está entendendo a importância? As histórias são diferentes, mas os princípios, a forma de tratar as coisas são iguais, porque ele viu um modelo na casa de seu pai. Ele viu em seu pai um modelo, né? E aí, para a gente ir aqui já partindo para o final, Gênesis 45, 4 e 5. O que acontece aqui? Acontece toda aquela história, e aí José agora vai parar como segundo no Egito, a maior potência da terra. Maior potência da terra. Aquele cara que estava para ser morto, jogado no buraco, desprezado pelos seus irmãos, agora ele passa a ser o salvador de toda a sua família. Olha que maravilhoso que Deus é. E aí, então, né, acontece toda a história, ele chega agora a ser o segundo na terra do Egito, um grande administrador, e aí eu te pergunto, amado, você acha que é fácil administrar um país, e ainda mais a maior potência do mundo? Será que é fácil cuidar? Um exemplo, nossa cidade tem 220 mil habitantes mais ou menos, é fácil cuidar de 220 mil pessoas, administrar? Não é uma grande responsabilidade, é um grande peso. Então, José tinha uma grande responsabilidade, mas ele era muito trabalhador. E o primeiro de tudo que eu gosto é que Deus era com José, amém? Se Deus é comigo, se Deus é com você, querido, pode ter certeza que tudo vai dar certo. A gente viu na história dele, de Jacó, que não foi fácil, passaram por muitos percalços, mas Deus sendo com a gente, amados, é sinal que ali na frente a vitória vem, amém? Glória a Deus. Gênesis 45, 4 e 5 diz o seguinte: cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Aqui José começa a tirar agora toda a sua roupa faraônica ali e se revela aos seus irmãos, né? Se revela aos seus irmãos que aquele grande administrador no Egito, na verdade, é aquele irmão que eles queriam matar e venderam como escravo. Cheguem perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disseram-lhe: eu sou José, o seu irmão, aquele a quem vocês venderam para o Egito.
Imagina daí a cabeça dos irmãos, falar, agora é forca para nós, vamos tirar a nossa cabeça. E olha o que ele diz no verso 5, que lindo. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida, olha só como ele conhece o propósito, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Olha que lindo, amados. Aquele que tem Deus, amados, não fica com o coração amargurado, ainda que as pessoas fizeram coisas contra nós, o nosso coração é perdoador, amados, amém? E ele tinha. E aí no verso 45:15 é muito lindo. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles, e só depois os seus irmãos conseguiram conversar com eles. Imagina essa cena, a gente imaginou a cena de Esaú e Jacó, agora imagina essa cena de José, tirando toda a roupa, falando assim, ó, queridos, eu sou aquele irmão que vocês queriam matar, que vocês jogaram na cisterna e que vocês venderam como escravo. Mas não tenham medo, foi um plano de Deus para que eu pudesse abençoar toda uma terra, todo um povo e principalmente a nossa família, amados. Mas por que ele fez isso, queridos? Quando eu li o texto de Jacó e Esaú, ele estava do lado, vendo aquela situação de perdão acontecendo. Ninguém falou para ele viu. E ele percebeu naquele momento o quanto é importante a família estar unida, amados. O quanto é importante a família estar unida, o quanto é importante o perdão no meio da família. Então nessa noite, se você chegou aqui com alguma situação, perdão, com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, hoje, esse momento, no momento da oração, é a hora da gente quebrar e jogar por terra em nome de Jesus e liberar perdão, amado, amém? Então, olha só a importância que foi a referência, a história de Jacó na vida de José, amados. Porque, basicamente, como eu disse, a história se repete. Vocês viram comigo, é uma história muito parecida. São situações diferentes, mas tudo aquilo que o seu pai vivia, da forma que seu pai vivia, sendo trabalhador, na presença de Deus, um homem de família, tudo isso refletiu na vida de José, para que daí Deus o abençoasse. Então, amados, a pergunta que Deus fez para mim é, você, Márcio, a sua esposa, Ana Paula, vocês são modelo para os seus filhos? Vocês são referência para os seus filhos. Os seus filhos podem copiar vocês. Os seus filhos podem copiar as ações de vocês. Os seus filhos podem falar o que vocês falam. Entende, irmãos, o que Deus está querendo perguntar para nós hoje, nós pais? E a importância nossa, amados, porque, amados, é a nossa geração, a partir de nós, que vai mudar esse mundo pervertido. Nós precisamos cuidar e colocar, embutir princípios, valores na vida dos nossos filhos. Amém ou não amém? O mundo está ruim? O mundo está ruim? Só não está pior porque existe a minha família, a sua família, pessoas que vivem a palavra de Deus e que têm princípios. Amém, amados? Então, o Senhor quer nos tratar nessa noite, a importância de nós sermos pais, né? Então, nós que criamos a visão de mundo sobre a vida dos nossos filhos, né? Nós, através do nosso testemunho daquilo que a gente faz, né? Os nossos filhos, eles não aprendem com o que nós estamos mandando eles fazer, mas ele aprende com aquilo que nós estamos fazendo, né? É importante nós falarmos, instruirmos, mas eles vão aprender muito mais com aquilo que eu faço, efetivamente, porque se eu falo para ele fazer e eu não faço, amados, não gera autoridade nenhuma. Eu falo para o meu filho, não fala palavrão, Samuel, Emanuel, e eu estou soltando palavrão. O que ele vai fazer? Qual a probabilidade dele falar palavrão? É maior ou menor? Muito maior. Por quê? Eu estou falando, eu estou fazendo. Então, amados, o nosso testemunho, a forma, o nosso viver em casa é muito importante, né? Olha só, os meus filhos, eles vão tratar as esposas dele do jeito que eu trato a minha esposa, né? E a filha de vocês, né, eu não tenho filhos, mas a filha de vocês vai tratar os esposos dela da forma que vocês tratam seus maridos, amados. Porque é o que ela está vendo, é um modelo que está sendo colocado nela. E a pergunta que Deus faz nessa noite é, o pai e a mãe do seu filho são modelos para vocês? São modelos, eles podem copiar, né? Jacó tinha aliança com Deus, José foi abençoado porque tinha aliança com Deus, seu pai tinha. E aí você fala, mas talvez o meu pai não tinha, mas então vamos voltar aqui nos patriarcas, né? Então nós estamos em José. Então José tinha essa aliança com Deus, andava com Deus. Jacó, o seu pai, que virou Israel, tinha aliança com Deus.
Isaac, o pai de Jacó, tinha aliança com Deus, e Abraão foi aonde começou a aliança com Deus, sim ou não? O pai de Abraão tinha aliança com Deus? Não tinha. O pai de Abraão era idólatra. O pai de Abraão era uma pessoa idólatra, vivia numa terra idólatra, mas Abraão não quis ser como seu pai. Então, de repente, você está falando assim, mas eu não tive essa referência de pai e mãe na minha casa. Comece através de você, querido. Deus te chamou, Deus tem te instruído na palavra, Deus tem dado conselhos preciosos para você. Comece através de você. Nesse caso, não importa quem foi o teu pai, importa quem é o pai e a mãe dos teus filhos. É a partir de você que toda uma geração para frente vai ser abençoada. Decida ser você quem vai mudar a chave se você não teve isso na sua casa, amém? Então, Abraão decidiu, e aí, amados, é por gerações. E aí eu volto agora em Provérbios 22:6, que diz o seguinte, Provérbios 22:6. Ô João, você pode projetar para mim, por favor? Provérbios 22:6. Ensine a criança onde? Mas só que ensine a criança no. Eu quero destacar o no. Ensina a criança no. Ensina a criança no. É diferente, ensina a criança o. Ensina a criança o caminho. Eu vou ensinar a Paula a chegar lá no supermercado Pague Menos. Eu vou ensinar a Paula o caminho. Paula, você vai pegar aqui, você vai andar, vai atravessar duas travessas aqui, vai subir à direita, você vai chegar lá no Pague Menos. Agora eu ensinar no caminho. Paula, entra aqui no carro que eu vou te levar, eu vou te mostrar como é que é chegar lá no Pague Menos. Você está entendendo, amados? Eu tenho que estar no caminho junto, não é só falar. Por isso que eu falei que o exemplo, o testemunho, José viu Jacó, muitas coisas que Jacó fazia, amados. Então a pergunta é, e ali fala que as pessoas viam a Deus na vida de Jacó, mas muito mais, os nossos filhos conseguem ver a nossa vida com Deus, os nossos filhos dentro de casa, eles conseguem ver a nossa vida com Deus, sim ou não? Como? Através dos nossos estudos, estudando, orando. Então, amados, sabe, os nossos filhos precisam ver o nosso exemplo em casa. Os nossos filhos vão ver se eu estou lendo a palavra, os nossos filhos vão ver se eu estou orando, amados? Então, eu tenho que ensinar no caminho. Eu tenho que puxar, eu como pai, as mães, nós precisamos puxar os nossos filhos para esse lado. Nós temos que ser o exemplo, amados. Mas aí, de repente, você fala assim, mas eu já estou encerrando aqui, mas de repente o meu filho se desviou do caminho. Amados, o nosso papel é continuar orando e abençoando a vida deles. Nós somos autoridades espirituais, pode acontecer sim, de mesmo nós sendo exemplo, testemunhos, nossos filhos se desviem. Mas o que nós vamos fazer é abençoar, profetizar bênção na vida deles, falar, amém filho, hoje filha, você não está, mas você vai voltar para a presença de Deus. Você não vai usar jamais, você vai morrer aí onde você está, jamais, amados. Nós sabemos do peso de uma palavra, de uma autoridade espiritual sobre os filhos. Então você vai continuar orando, porque a promessa que Deus fez para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O escritor de Hebreus, ele deixa muito claro que em Jesus agora nós fazemos parte dessa aliança que Abraão fez lá atrás. Então a minha e a sua família vão ser mais que vencedoras, vão ser abençoadas. Mas o nosso papel é continuar orando, amados. E por que eu tenho convicção disso, amados? Porque eu já fui, e eu vou contar para vocês assim, não conto com alegria, mas é para testemunho do que Deus fez. Eu já fui um rebelde, drogado, que não respeitava meus pais, que saía sexta-feira e voltava só no domingo, bêbado, drogado. Amados, sabe, eu não tenho alegria de contar isso para vocês, mas eu preciso contar o que Deus fez na minha vida. E o meu pai e a minha mãe jamais profetizaram contra a minha vida, falando, você vai morrer nas drogas, você vai morrer na bebida, jamais. Eles falaram, você vai ser um homem de Deus ainda, nós estamos orando por você, e Deus vai mudar a sua vida, e nós vamos ver você pregando a palavra de Deus. Amados, então eu sei do que eu estou falando, funciona, olha eu aqui pregando para você, amados. Amém? É importante, amados, e olha só, fazem 2 meses que Deus levou meu pai, eu tenho muitos exemplos para dar do meu pai, da minha mãe, como referências para mim, mas eu quero falar do meu pai, fazem 2 meses, olha o exemplo, amados, olha se eu não tenho que pregar a palavra de Deus, se eu não tenho que trabalhar, se eu não tenho que ser um exemplo.
Deus levou meu pai fazem 2 meses. O meu pai estava passando por um câncer de pulmão. Ele chegou na fase que a morfina não tirava mais a dor. E a gente levava ele no hospital. Quando chegava no hospital e ele conhecia alguém, adivinha o que ele fazia? Ele ia consolar a pessoa. Ele não aguentando aquela dor e falava, não, mas Jesus vai fazer. Eu estou aqui esperando um milagre. Deus vai fazer na minha vida, vai fazer na sua. Amados, olha só. Uma vez meu pai foi atropelado em cima da faixa de pedestre por uma moto. Foi atropelado, quebrou a clavícula, amados. E Campos do Jordão é muito frio. Doía demais. Acho que o diabo falou, parei esse diácono. Semana seguinte, meu pai com dor estava servindo na igreja, amados. E o meu pai, depois de Deus recolher ele, amados, meu pai ainda continuou exercitando a fé dele, mesmo depois que ele foi. Meu pai faleceu numa semana, eu fiquei em Campos, voltei, trabalhei uma semana, peguei férias e voltei para ficar com a minha mãe. Quando eu voltei, minha mãe falou assim, quarta-feira a gente tem que ir na igreja. Eu falei, tem que ir na igreja quarta, mãe? Por quê? Porque seu pai pediu para eu levar o dízimo. Amados, olha só, na semana que o meu pai estava ruim, ele falou, eu não vou conseguir ir na igreja, Cleusa, mas você vai levar o dízimo na casa do Senhor. E aí nós levamos o dízimo. Aí eu não vou ser dizimista, amados. E aí quando eu tiver uma gripe, igual eu tive 2 semanas atrás, fiquei 2 semanas ruim, eu vou reclamar. E aí eu não vou vir na casa de Deus porque eu estou cansado, amados. Meu pai me deixou muitos valores e princípios de fé. E eu tenho que trabalhar muito para alcançar meu pai. E eu vou, para honrar o nome dele, para honrar principalmente o nome do meu Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Aleluia. Se coloque de pé, amados. Nós vamos orar e eu quero perguntar para você. Deus pergunta para nós nessa noite, nós podemos ser copiados pelos nossos filhos, nós temos tido a ação de fé. O Ministério de Louvor pode tomar posição, por favor. Os nossos filhos veem a nossa vida com Deus. O que os nossos filhos têm vindo nas nossas vidas, amados? Eles podem nos copiar? É a pergunta que Deus... E para vocês, filhos, eu só quero deixar um adendo para os filhos. Ouçam os seus pais. Quem conhece, querido, da vida, que tem muita experiência e maturidade, são seus pais. Então, ouçam seus pais. Muita coisa eu passei na minha vida porque eu não ouvi meus pais, e eu digo para vocês que eu não fico feliz em falar isso. Eu poderia ter evitado muitas coisas se eu ouvisse meu pai. Então, jovens, para vocês, ouçam os seus pais, amém? E de repente, nessa hora, nós vamos orar, querido. Se tem alguém que teve um pai ausente, ou uma mãe ausente, ou que tem ainda uma mágoa, alguma coisa no coração em relação aos seus pais, nós vamos orar para Deus quebrar isso, para que haja liberação de perdão, como nós vimos a importância da liberação de perdão na palavra. Você vai orar pelos seus filhos, você vai profetizar sobre os seus filhos. Se os seus filhos estão fora, você vai profetizar que eles vão estar aqui, trabalhando no grupo de jovens, vão estar aqui louvando, adorando. Você é autoridade espiritual sobre a sua casa, você vai orar agora, e se tem algum filho aqui que os pais não são convertidos, querido, você vai orar pelos seus pais, para que o Senhor venha tocar no coração deles e mudar a história da sua família, em nome de Jesus, amém? Comece a orar então, igreja. Soberano Deus e eterno Pai, nesse momento, Pai, mediante a Tua palavra, hoje é o culto da família, Pai, e nessa noite o Senhor nos chama a atenção, Pai, para sermos pais melhores, para que possamos cuidar, Pai, da herança do Senhor, que são os nossos filhos. O Senhor é o nosso primeiro exemplo de pai, e nós te louvamos por isso, porque o Senhor nos adotou, Pai. O Senhor nos adotou. A Tua palavra diz, Pai, que nós somos adotados, Pai, pelo Senhor. Então nessa noite, Pai, eu quero entregar cada família, cada lar, Senhor, que está aqui na igreja representada, que está em casa acompanhando pela live, que cada família seja abençoada nessa noite, meu Pai. Meu Deus, se houver, Pai, famílias aqui passando por situações no casamento, Pai, meu Deus, demônios, Pai, de separação trabalhando, que sejam agora anulados, impedidos de agir, que caiam por terra e que saiam deste lar em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Eu quero profetizar nessa noite, Pai, a paz que excede todo entendimento, que venha guardar os nossos lares, meu Pai. Senhor, eu quero orar por esse filho, por essa filha, Senhor, que está sendo colocado diante das Tuas mãos agora, Pai, que se perdeu como aquele filho pródigo, Pai, mas nós como pais e mães, como aquele pai do filho pródigo, nós ficamos orando, intercedendo, porque o
nosso filho, a nossa filha vai voltar para a tua presença, meu Pai, e nós vamos ver os nossos filhos servindo ao Senhor conosco neste lugar, porque eles são seus, Senhor. Nós entregamos os nossos filhos em tuas mãos, meu Pai, que nessa noite o Senhor alcance cada filho, cada filha, Pai, que acabou se perdendo por um tempo no caminho, mas eu digo que é por um tempo, porque eles são do Senhor, Pai, porque nós fazemos parte da aliança com Abraão, aliança, Pai, que diz que através dele todas as famílias da terra seriam benditas, Pai, e nós fazemos parte dessa aliança espiritualmente, através do sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz. Então nessa noite, Pai, entra em cada casa, entra em cada lar, entra em cada família, Pai, repreendendo todo o mal. Nós teremos famílias abençoadas, Pai, nós teremos famílias estruturadas, porque nós cremos no Teu poder, porque o Teu Espírito Santo nos ajudará, Senhor, o Teu Espírito Santo nos dará força, o Teu Espírito Santo nos dará sabedoria, Pai, para lidarmos com os nossos filhos nesse tempo, Pai, porque maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo, Pai. Nós recebemos o espírito de ousadia, Pai, e nessa noite eu invoco, Pai, o Teu poder, e abençoo cada família, e abençoo cada pai, cada sacerdote do lar, meu Pai, assim como nós lemos na palavra, eles serão como Jacó, meu Senhor, eles tratarão muito bem suas esposas, os seus filhos, serão provedores do lar, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu oro por cada esposa, por cada mãe, e declaro, Pai, que elas serão como aquela mulher de Provérbios, a mulher sábia que edifica seu lar, que ajuda na administração, que ajuda no cuidado com as crianças, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. E os nossos filhos serão aqueles jovens que João escreve: filhinhos, eu vos escolhi porque vocês são fortes e porque vocês já venceram o mundo. Então eu profetizo, invoco a bênção da Tua palavra sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada lar nessa noite, meu Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, meu Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo nessa noite, Pai, pela Tua misericórdia, eu estou aqui, nesse púlpito, nesse lugar santo, Pai, profetizando a Tua palavra, e na autoridade do Espírito Santo, eu declaro cada vida, cada família, aqui na igreja, lá em casa, Senhor, pela live, abençoado pelo Teu poder, e eu declaro: Satanás, você está derrotado em cada vida, em cada família, você não tem poder aqui, porque aqui é a igreja do Deus vivo. Ora laba, xandaralaba, ora laba, xandaralaba. Receba o poder, receba a bênção, receba a unção do Espírito Santo nessa noite. Cada família, cada lar sendo visitado pelo poder do Espírito Santo. Ora laba, xandaralaba, ei, xandaralabalaba. Oh! Aleluia! 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 Você pode colocar suas mãos sobre a cabeça? Coloca suas mãos sobre a cabeça. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Coloque suas mãos sobre a cabeça. Senhor meu Deus, nessa noite, Pai, pela Tua palavra liberada, ministrada, meu Deus, eu invoco, Pai, a bênção da aliança de Abraão, meu Pai, que em Ti, o Senhor disse para Abraão, em Ti serão benditas todas as famílias da terra, Pai, e eu entrego agora cada família, Senhor, cada vida, meu Pai, que está ouvindo essa palavra, seja aqui no templo, seja em casa, Pai, que cada vida agora seja alcançada por essa bênção, por essa promessa. Eu profetizo famílias curadas, eu profetizo liberação de perdão entre pais, entre filhos,
Eu declaro, Pai, o inimigo derrotado. Eu declaro, Pai, a tua graça, a tua glória, a tua provisão, saúde, amor, carinho, união, Senhor, em cada família nessa noite. Eu profetizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você que crê, diga amém e aplauda o Senhor nessa noite. Oralaba, xandaralaba, exaralabalaba. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela nossa casa. Obrigado pela nossa família, Senhor. Nós te amamos, nós te bendizemos neste lugar. Louvado, engrandecido, exaltado seja teu nome, Pai. Glória a Deus. Pode tomar o teu lugar, abençoado. Amém? Mais algum recado? Mais algum? Não? Tranquilo? Amém, amados. Foram abençoados? Que você volte para sua casa abençoada, sua família abençoada, que você tenha uma semana de vitória, de bênção, de sobrenatural, em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus, soberano Deus e eterno Pai. Eu quero te agradecer por essa tarde, noite maravilhosa, Pai, pelo teu agir, por tudo que o Senhor fez, Pai, nas nossas vidas nessa noite. Mas chega o momento agora de voltarmos para nossa casa. Meu Deus, que a bênção que foi liberada aqui chegue até cada casa, cada lar, meu Pai. Que o Senhor nos leve debaixo da tua paz, da tua proteção, e que nós tenhamos uma semana de bênção, de vitória diante da tua presença. Que o amor do Deus Pai, o amor do Deus Filho, a comunhão e a consolação do poderoso Espírito Santo de Deus permaneça em cada família, no nome de Jesus. Amém e amém. Vão em paz, amados, que Deus abençoe vocês.